E de repente é primavera. Para muita gente é a estação mais bonita do ano, porque as flores desabrocham e a vida ganha mais cor. A função biológica da flor é a reprodução da planta, né? Então é ali na flor onde está localizado o grão de pólen e o óvulo, né? Que eles vão se juntar. Provavelmente um agente polinizador, pode ser um inseto, pode ser um animal, pode ser o vento, pode ser, né? Vai juntar essas duas estruturas e vai formar o fruto e a semente. Esse fruto vai ser disperso, essa semente vai ser dispersa, vai criar uma nova plântula, um novo indivíduo daquela espécie em outro lugar. Ou seja, a principal função é a reprodução das plantas, que são a base da cadeia alimentar. Quando falamos sobre as flores, logo vem à cabeça o que elas representam: afeto, carinho, cuidado, amor. Aliás, cada flor tem um significado, mas esse universo perfumado, colorido e cheio de simbolismo vai muito além. A gente pode pensar na beleza das flores, né? Uma parte mais ornamental. A gente pode pensar que tem flores comestíveis, tem flores que têm óleos essenciais que podem ser extraídos para produzir medicamentos, para produzir compostos que vão ser usados na indústria química, né, como aromatizadores, como próprios medicamentos mesmo, né, com compostos secundários. O Repórter Justiça está em Taguatinga, a 30 minutos da esplanada dos ministérios. Viemos conhecer a história da família Tashiro, que chegou na região antes mesmo da inauguração de Brasília, a pedido do presidente Juscelino Kubitschek. Na época, o intuito do governo era atrair migrantes japoneses para o Distrito Federal para criar um cinturão verde e garantir a segurança alimentar. A tradição de cultivar plantas na família Tashiro foi passada de geração em geração. Eu gosto disso aqui, é uma coisa que meu pai fazia, meu avô fazia, então dos 5 irmãos, quem sobrou para me fazer essas coisas foi eu. E eu gosto. São 7 hectares de plantio, equivalente a 7 campos de futebol. O carro-chefe daqui é o lisianto, que representa cerca de 70% da produção. Bom, é uma flor de corte que chama muita atenção pela beleza, porque lembra uma rosa. Essa espécie é usada principalmente para decorar eventos, festas e casamentos. Que eu produzo ela já tem uns 15 anos mais ou menos, nesse tipo de flor, sabe? E toda semana, de 15 em 15 dias, eu planto. Esse aqui já está no ponto já de colheita, essa flor deve estar com em torno de 100 dias mais ou menos, para chegar a esse ponto. O cultivo protegido é uma tecnologia que ajuda a controlar a temperatura e a umidade do ar, além de proteger as flores de pragas, doenças, da radiação solar e do vento. Tudo pensado para aumentar a produtividade. E por falar nisso, para ter um bom resultado na colheita, Paulo conta que utiliza agrotóxicos e defensivos biológicos. Tem um certo tipo de doenças, assim, de fungos, né? Que a gente não consegue controlar sem eles, mas a gente faz o possível para controlar mais com biológico. Hoje no mercado do biológico também está tendo muito produto que está fazendo o mesmo efeito do químico, né? Sendo que o custo seja um pouquinho mais alto, mas ainda é bem viável, compensa. O problema dos agrotóxicos é o seguinte, muitos são criados para deixar uma planta específica, uma espécie viva, enquanto ela tira todas as outras dali de perto. Pode ser outras plantas, as chamadas ervas daninhas, né? Ou insetos ou algum animal que vai comer aquelas plantas para elas não serem predadas. Tá? Então, isso, quando é um agrotóxico que acaba com essas ervas daninhas, ela acaba tirando, né, matando aquelas outras espécies, impedindo elas de viverem. O consumo de flores no Distrito Federal é um dos maiores do país. Isso explica um pouco a rotina do Paulo, que começa cedo e termina tarde.
Além de abastecer o mercado local, as flores daqui viajam para Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Hoje eu produzo aqui copo de leite, lisianthus, egípcio, folhagem geral, um pouquinho de ácido e um pouquinho de cada coisa. Eu tenho umas 6 variedades. As vendas são no varejo e no atacado. É assim, colheita num dia, no outro, Paulo e os funcionários deixam tudo pronto para a comercialização. A rotina é puxada, mas o produtor rural está correndo contra o tempo para recuperar o prejuízo causado pela pandemia do coronavírus. Foi um desastre. Nossa, essas estufas estavam todas cheias de flores. Simplesmente da noite para o dia acabou tudo, né? Praticamente quase 2 anos, né? O mercado voltou agora esse ano, final do ano, começo do ano para cá, que deu uma melhorada boa, né? Foi um desastre isso aqui. Assim como as flores renascem, ele seguiu o mesmo caminho. Minhas coisas hoje, o que eu tenho hoje é graças a flores. Este advogado explica que o Código Florestal prevê técnicas para não colocar em risco a sobrevivência das espécies de flores coletadas. Segundo ele, no Brasil, alguns projetos de lei buscam estimular a produção e a comercialização das flores. Então é interessante verificar o porte da produção. Se você está diante de uma produção de pequeno porte, realizada por membros da mesma família, estamos tratando da agricultura familiar, que tem uma projeção mais voltada para o mercado nacional. Já se estamos diante de uma produção de grande porte, voltada para o mercado exportador, para a pauta de comércio exterior brasileira, estamos diante, evidentemente, de uma atividade ligada ao agronegócio. A gente continua falando das flores, mas agora vamos mostrar como elas podem ser aliadas ao meio ambiente no reaproveitamento da água. É isso mesmo. Em São Paulo, pesquisadores da Embrapa desenvolveram uma técnica utilizando copos de leite para filtrar a água usada em tanques na criação de peixes. Onde você retira a água desse tanque, passa pelo sistema de tratamento que é o jardim aquícola e retorna com essa água para o sistema produtivo. É para isso que ele foi pensado. A gente pode até pensar em outros usos futuros, mas nesse momento esse é o conceito. O mundo das flores é um mundo de descobertas. Cada planta guarda suas riquezas e preservar as espécies é garantir a manutenção e o equilíbrio do ecossistema. Em Santa Catarina, pesquisadores que estavam em campo encontraram recentemente uma flor desaparecida há 70 anos. O nome científico é difícil de pronunciar, Nicotiana azambujae. Foi feita coleta de sementes da planta e foi semeado isso no Horto Florestal da Unidade. Então, gerou muitas mudas, tem uma quantidade enorme lá de plantas adultas já, e elas já produziram mais semente. Então, agora deve ter umas centenas de milhares de sementes para serem semeadas na próxima estação. E a gente está decidindo ainda se faz uma semeadura em grande escala dessas plantas aí em viveiro ou se tenta fazer direto em campo, né? O objetivo agora é reintroduzir a espécie na natureza, mas ainda é necessário entender melhor a biologia da planta. Segundo o pesquisador, a espécie pode ter substâncias medicinais ou, quem sabe, servir como matéria-prima para a indústria, mas ainda é cedo para dizer. Não existe ainda nenhuma aplicabilidade à espécie, porque ela nunca foi estudada, de fato. Então, assim, depende da escala de tempo e de investimento, principalmente, do que for colocado ali. Por exemplo, não se sabe que metabólitos que a planta tem, né, que substâncias químicas que ela possui. No próximo bloco, você vai ver como as flores também podem transformar vidas. A repórter Renata Teodoro mostra um projeto de inclusão social com Reeducandas de Brasília. A gente volta já. Elas enchem nossos olhos de alegria, são terapias para alma, corpo e coração, purificam o ar, dão vida aos ambientes. Pesquisas ainda mostram que elas melhoram o humor, reduzem a ansiedade e aumentam o sentimento de satisfação com a vida.
além de serem um instrumento de inclusão social. Na capital do Brasil, a Nova Cap, empresa estatal brasileira do Distrito Federal, criou um projeto para cultivar flores e sonhos. Aqui, reeducandas do sistema prisional, que ainda cumprem pena em regime aberto ou semiaberto, são responsáveis pela produção de mudas para o plantio em áreas públicas. A gente estando aqui, a gente esquece de tudo. Todos os problemas, eu não lembro de nada. É muito gratificante você ter uma função, sabe? Você, no final do mês, receber e saber que você se esforçou por aquilo, sabe? Foi uma coisa merecida, você batalhou. É muito digno. Flores mudam vidas e essas mulheres são a maior prova disso. Janaína está no comando do programa que prevê a contratação de reeducandas para trabalharem na jardinagem do DF. E ela me mostra como as coisas funcionam por aqui. Muitas dessas mulheres é o primeiro emprego, elas nunca tiveram experiência profissional na vida. Então, assim, é uma troca. Nós precisamos do trabalho delas e elas precisam trabalhar. Então, assim, nós aprendemos também com isso. A gente sempre repete, não é apenas uma ação social. Na verdade, eu acho que é um caminho, sabe, até para a sociedade. É uma ressocialização, mas é um caminho. Muitas delas têm orgulho de ser a primeira profissão que elas estão tendo. Então, elas entram aqui sem saber nada, muitas delas não gostam de planta e acabam aprendendo. São muitas áreas, então você consegue colocar, essa daqui vai trabalhar no processo inicial, que é a repicagem, da semeio das flores. Essa aqui vai trabalhar com confecção de vasos. Você vai descobrindo talentos, vai descobrindo as áreas de aptidão de cada uma. Cirsa nem de plantas gostava. Faz parte da primeira turma do programa, de 2017. E me conta que decidiu participar para trabalhar e, assim, diminuir a pena. Mas acabou descobrindo uma nova paixão. Mudou muita coisa. Assim, eu fiquei assim mais... que eu era assim meio revoltada com a vida, mas agora hoje eu já sou mais calma. Quando eu chego assim, parece que eu sinto que elas ficam alegres, não sei. E eu também. Meu sonho é abrir uma floricultura. Se Deus quiser, eu chego lá um dia. O orgulho que a gente sente, além da gente estar conseguindo ver o trabalho sendo feito, né? Nessa dificuldade toda que a gente tem de mão de obra, a gente vê o trabalho sendo executado, também tem a saída delas daqui, porque as que vão saindo, que vão acabando a pena, elas ficam com a gente até acabar. Quando acaba a pena, elas saem daqui já com uma profissão. Então, assim, pra gente é um orgulho que a gente tem muito grande. Quem também se enche de orgulho do trabalho que faz é a Elizabeth. Afinal, essas mulheres plantam cerca de 150 mil mudas de flores por mês nos jardins do Distrito Federal. Eu sinto muito orgulho de eu ter passado por essa experiência e ter tirado coisas boas. Hoje eu estou aqui nesse projeto, assim, foi uma fatalidade que veio para o aprendizado. Não adianta você sofrer na vida, passar por uma coisa ruim e não aprender nada. Entendeu? Hoje eu tenho orgulho do que eu faço, meus filhos têm orgulho de mim, a gente planta junto. E é aquela coisa maravilhosa. Todas essas mudas de flores que passam pelas mãos das reeducandas serão plantadas nos canteiros públicos do Distrito Federal e ficarão visíveis para serem apreciadas por toda a população. É um trabalho de cuidado, carinho, dedicação e habilidade. Aprendi a repicar, aprendi a semear, adubar as plantas, passar elas para os vasinhos, dar amor, dar carinho, de vez em quando um cheirinho. Dói na hora de se despedir, mas vou encher os olhos de outras pessoas, né? Vou embelezar o nosso quadradinho. No Brasil, o consumo de flores e plantas sempre abasteceu bem o mercado. Mas com a pandemia, novos hábitos surgiram e até quem não tinha o costume de comprar, de repente, queria ver a casa mais florida. Antigamente você vendia flores e plantas praticamente só por floriculturas e decoradores, e hoje praticamente todas as grandes e médias redes de supermercados já vendem flores e plantas, é muito fácil você encontrar. Então isso criou todo um novo mercado, que é aquele mercado da compra de impulso, quer dizer, a pessoa não estava nem pensando em comprar flores e plantas, entrou no supermercado para fazer a sua compra normal, viu a flor e planta lá, a um preço interessante, com uma qualidade boa, comprou, gostou e voltou a comprar.
Márcia é de família pioneira na produção de flores tropicais em Brasília. Para ela, foi preciso um novo olhar diante da crise trazida pela Covid-19. Os grandes eventos da cidade, né, formaturas, casamentos, aniversários, né, eles simplesmente foram cancelados. E a gente ficou sem expectativa de quando voltariam, né? Então a gente passou por esses 2 anos, assim, realmente tendo que se reinventar, né? Os produtores tiveram que se repensar no que faziam, do seu cliente novo, porque a gente começou a olhar o cliente de final, o cliente de varejo, como sendo o que estava mantendo a gente ainda aqui, né? Porque os eventos não podiam acontecer, estavam suspensos, né? Só que nem tudo estava perdido. As flores acabaram ganhando um novo sentido no dia a dia de muita gente. A gente observou que isso a gente também conseguiu plantar uma sementinha muito positiva na vida das pessoas, que foi as pessoas criarem o hábito de ter uma planta dentro de casa, né? Então, assim, as pessoas começaram a ficar mais dentro de casa e nesse período era muito mais agradável ficar numa casa florida, numa casa ou toda verde, né? Então, assim, a gente percebeu que houve esse apelo psicológico das pessoas mesmo. E eu acho que a gente fez um bem, né? Eu acho que, sem perceber, acho que os produtores de flores aqui de Brasília fizeram um bem danado para todo mundo, né? Porque as pessoas começaram a procurar as flores como terapia. Uma coisa bem interessante das flores tropicais é que elas chamam a atenção por serem diferentes, exóticas e às vezes nem parecem de verdade. Seja pelas cores mais chamativas, texturas, o formato também foge daquele padrão tradicional. Além disso, são flores com uma durabilidade maior, diferente de outras espécies. Essa daqui, por exemplo, é uma Helicônia Eclipse Total e pode durar até 20 dias. A gente percebia que algumas pessoas elas tinham dificuldade de trabalhar com as flores tropicais, porque ela é uma flor grande, né? Tem as pequenas também, mas ela é uma flor exótica, é uma flor mais, digamos assim, ela exige um pouco de criatividade para você explorar o potencial dela, né? E aí a gente teve que buscar também conhecimento nessa área de fazer arranjos, de você melhorar a sua técnica de arte floral, né? Para você poder explorar o máximo do potencial daquela flor, né? É onde entra a criatividade, capricho e dedicação da Camila, sobrinha da Márcia. Além de bióloga, se especializou em arte floral e faz poesia com os arranjos tropicais. Então, acho muito bacana quando chama a gente de artista floral, né? Então é isso, é você juntar flores, folhagens e fazer realmente uma arte. Às vezes a pessoa olha isoladamente uma flor ou uma folhagem e não imagina o que pode transformar, né? Então a gente consegue unir tudo isso e transformar numa arte mesmo. Vida longa para essa família. E você não saia daí, porque daqui a pouquinho eu volto para mostrar os benefícios das flores para a nossa saúde. É já já. Nos últimos anos, Sandra tem se dedicado à alquimia, considerada por vezes como a química da Idade Média, a prática de transformação, transmutação, experimentos e magia acontece neste pequeno laboratório onde ela faz fermentações e desidratações. Um caminho, ele foi gerando outros caminhos, né? Mas todos eles ligados a essas formas da gente lidar com a natureza. Né, de uma forma mais respeitosa, nos vendo como parte da natureza, né, então respeitando o que eu ponho para dentro do meu corpo, né, respeitando o que eu passo na minha pele. Para extrair a tintura dessas rosas, seja para consumo próprio ou perfume, ela separa as pétalas que vão passar pelo processo de hidrodestilação, colocando a flor dentro da água. É um método mais simples se comparado ao preparo do óleo essencial, que demanda uma quantidade maior de flores a altas temperaturas. Os óleos essenciais, eles são a gente chama da alma da planta, é a ânima da planta. Então ali há uma energia muito densa, né? Ali é o que há de mais denso de cada planta.
O hidrolato é como se fosse o holograma da planta. Ele contém mais, da planta do que o óleo essencial. O óleo essencial é a alma, é aquilo mais forte. O hidrolato, ele tem, por exemplo, elementos que não são lipossolúveis, que não vão no óleo, são hidrossolúveis, só ficam na água. Outra vertente do trabalho e estilo de vida da Sandra é utilizar as flores na alimentação. As punks, plantas alimentícias não convencionais, fazem parte de um universo de descobertas. Por exemplo, a abóbora. O fruto a gente já está acostumado a comer, mas ela também produz essa flor aqui, que pode ser preparada com saladas ou refogada. Tem vários estudos aí de utilizar as flores na culinária, né? Tanto de uma forma, né, para ficar bonita, mas também por toda a medicina que as flores contêm. Então a gente está descobrindo, né, várias outras abordagens aí das flores, né, ainda. Em 2022 a gente ainda sabe talvez mais sobre Marte do que toda a nossa, né, sobre a nossa flora, né? Existem várias espécies de flores que você pode botar na salada. A salada é comer a salada diariamente em casa. E o Brasil falta descobrir falta descobrir esse caminho de pesquisar não só a raiz da planta, nem só o caule, nem só a folha, mas as flores. José também é presidente da Associação dos Terapeutas Florais do Distrito Federal. E durante o nosso bate-papo sobre doenças emocionais, ele diz que cada uma delas se enquadra numa flor. Por exemplo, a flor do algodão, que é do sistema de Saint-Germain, a gente utiliza para o medo. O cliente fala, eu tenho medo, seja lá qual for o medo, o primeiro floral a indicar é o algodão. Durante um quadro de depressão, em 2020, como alternativa às terapias convencionais que vinha fazendo, Carla optou pela jardinagem e passou a cultivar algumas plantas em casa. Diminuir as crises de pânico, diminuir os episódios de crises de ansiedade, a minha melhora com a questão do sono e resultando também na menores quantidades de medicamentos. Em seguida, veio o interesse pelas flores secas. Comecei a fazer alguns arranjos e logo alguns amigos, né, começaram a dizer assim, olha que trabalho bonito, isso é uma arte. E aí isso me trouxe uma satisfação. Se a pessoa se envolve, por exemplo, nessa questão da jardinagem, ou na hortoterapia, ou na hortiterapia, né, que seja, tem esses dois termos aí usados, que é ou cultivar flores, ou fazer plantios, né? Sempre pode, junto, claro, com os tratamentos convencionais, ser uma terapia alternativa importante na melhoria mais rápida. No Ceará, 2 hospitais receberam contribuição voluntária dos funcionários e pacientes, além de apoio institucional para aplicar melhorias nos jardins. A ideia ia além de apenas deixar os espaços mais bonitos. A intenção foi a de atuar na autoestima e bem-estar de todos que passam por ali. Elodie, além de trabalhar nas 2 unidades, também foi beneficiada. Assim como muitos profissionais de saúde, eu também adoeci e tive um quadro de ansiedade, depressão e burnout bem importante. E as plantas, de um modo geral, além das flores, elas possibilitaram que eu me equilibrasse, que eu estivesse bem, né? Eu descobri que as plantas eles têm um potencial curativo, né, na vida das pessoas, pela minha própria experiência de cura.
assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!